gente, por aqui Robson Lessa. Quero informar a todos vocês que em breve estamos com o podcast do Lessa, trazendo para você diversos estudos informativos da Bíblia e dizer para você que nós temos muitos temas bíblicos para você, tá? Então, hoje eu quero apresentar o nosso primeiro convidado, perspectivamente vai estar conosco falando sobre diversos assuntos da Bíblia. Eu quero que ele fale o que ele vai falar agora para vocês. Claro, o que nós vamos falar, vamos abordar dos primeiros temas que nós vamos falar sobre o podcast do Lessa. Estou com ele aqui, um dos grandes teólogos do Brasil. Olá, meu querido Eliezer Lucena, como é que você está, querido? O que é que você tem a falar aí? Quais os assuntos que vamos abordar, na verdade? O que é que você tem para a gente, para o nosso público do podcast do Lessa e da Guarulhos Gospel? Olá, Robson. É um prazer, em primeiro lugar, né? Eu queria agradecer o seu convite para estar inaugurando o seu podcast do pastor Robson Lessa, hein? E eu faço questão de pastor porque eu te conheço, a vida sua, desde que Jesus te chamou, e a sua trajetória no Evangelho, o seu crescimento no Evangelho que se deu, e hoje você está num nível maravilhoso. Então, é um prazer de ter você como meu amigo. É um prazer você ter me convidado para participar e estrear seu programa aqui, esse podcast do Robson Lessa. Primeiro de tudo, eu queria me apresentar. Eliezer Lucena. Eu sou teólogo formado na Universidade Metodista de São Paulo, onde lá fiz teologia e, além de teologia, fiz 2 anos de hebraico e de grego. Antes de eu entrar na faculdade de teologia Metodista, eu já era teólogo, porque eu estudava teologia há praticamente 15 anos. Tanto é que quando eu fui estudar na Metodista, nos meus primeiros contatos com os professores, eles perceberam que a gente conhecia um pouquinho, então sempre quando tinha algo na classe que era para falar de história bíblica, o professor deixava para eu falar sobre história bíblica, que eu era mais recomendado ali por ter bastante conhecimento a respeito. Então é isso aí, nós estamos aqui e hoje a gente vai abordar as origens do Evangelho. Hoje ou mais para frente? Não, mais para frente. Na inauguração, né? Hoje nós vamos dar apenas um aperitivo para vocês de como se deu as origens dos evangelhos, né? E é isso. Agora, Eliezer Lucena, claro que a gente está vendo pela sua desenvoltura, realmente você estudou bastante para chegar hoje e está realmente elevando para diversas pessoas o seu conhecimento, na verdade. Então, o que você pode falar sobre os evangelhos? Realmente, como surgiram os evangelhos? Porque muitas pessoas têm diversos pareceres referentemente a isso, muitos eruditos, muitos estudiosos, mas eu vejo que parece que você tem um bom aperitivo para a gente aí, né? Quando você me fez essa pergunta, eu lembrei de o padre Paulo Ricardo. Se ele estiver me assistindo, sou seu fã, viu, padre Paulo Ricardo. Que ele fez um programa um dia e ele falou uma frase que eu costumava falar na aula. Eu falei assim, essa frase é minha, e ele tá falando. Aí é lógico que a gente não se conhece, então ninguém copiou ninguém, né? Então é autêntico tanto da minha parte quanto da dele. Ele falou isso e eu costumava falar isso, que as pessoas pensam, quando fala-se de evangelho, que colocou o evangelho no forno e saiu tudo quentinho. Que foi assim, que nem pão. Você assa um pão, você pega o pão, a massa do pão, deixa descansar 40 minutos e depois vai e coloca no forno e saem os evangelhos quentinhos. Não é nada disso. É um processo muito longo, muito árduo. Antes dessa tradição ser colocada na tradição escrita, passou por um processo de tradição oral, que essa tradição oral ela era o ensino da época, que as pessoas viviam numa comunidade que era totalmente oral. Não é que nem hoje. Hoje nós tudo é texto. Tudo você vai ler, você lê um jornal, você lê um livro, você lê uma bula, tudo é ler. Tudo precisa você saber ler. Você vai para o trabalho, quase todas as atividades de quem trabalha em escritórios, fábricas e tudo mais, lojas e assim por diante, envolve leitura. Na época de Jesus, aquelas comunidades, elas tinham uma forte cultura oral. Não eram que nem nós hoje. Hoje a gente não lembra o telefone nem da esposa, nem dos filhos, porque hoje os celulares têm toda a agenda que você coloca os telefones no celular, tá lá. Se te perguntarem o telefone de alguém, você não sabe. Não é que nem antigamente que a gente tinha capacidade de decorar uma agenda todinha de telefone na cabeça.
Isso por causa da preguiça, porque nós não usamos tanto quanto eles, os antigos, usavam. Essa oralidade. Então, os evangelhos circularam em formas de sentenças, primeiro, ditos de Jesus, ditos sapienciais de Jesus, circulou em forma de coleções de ditos de Jesus. Existia praticamente um evangelho da crucificação, que era só a narrativa da crucificação, que era o evento pascal. Esse evento pascal é o evento definitivo, o evento triunfal da igreja, porque é onde Jesus ressuscita naquela Páscoa, entendeu? Aquela Páscoa ficou marcada para os evangélicos, então é símbolo da ressurreição, a Páscoa. Então esse é o ponto do nascimento do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Então se tinha praticamente um evangelho da sua ressurreição e tinha os fragmentos que circulavam, isso tudo oralmente, né? Tinha coleções de milagres que circulavam, isso tudo oralmente. Então quando você pega alguns evangelhos que você vê diferenças no relato, essas diferenças se dão por causa dessa tradição oral. E as semelhanças? Como que se dá as semelhanças? As semelhanças é quando já passou da tradição oral, agora teve que pôr no papel. Se colocar no papel esses evangelhos, então o primeiro evangelho a ser escrito é um proto-evangelho que as pessoas... Tem um historiador da igreja, que é Pápias, que ele foi amigo de Policarpo de Esmirna. Em que ano foi isso? No ano mais ou menos 125, 126. Depois de Cristo. Policarpo foi aluno de João. Então, é uma segunda geração de cristãos, segunda ou terceira geração no máximo. Policarpo e... Como é o nome do que eu falei agora mesmo? Que é o Pápias. Pápias, historiador da igreja. Então, ele diz que o primeiro a escrever um evangelho foi Mateus. E ele escreveu o evangelho As Logias de Jesus, no dialeto hebraico, e cada um traduzia da forma que compreendia. As logias de Jesus. Agora a grande questão é essa. O que é logia? Logias são sentenças, ditos. Esses ditos de Jesus são ditos sapienciais, são só os ensinos de Jesus. Não tem narrativa de milagre. Então, circulou um evangelho que se acreditava que foi Mateus que escreveu, em aramaico ou em hebraico, provavelmente, mas provavelmente em aramaico, que era a língua de Jesus e dos apóstolos. Então deve ter circulado esse evangelho proto-Mateus, esse primeiro Mateus, só de ditos, de sentenças, onde não tinha crucificação, não tinha nascimento, não tinha milagres, é só sentença. Qual que é a sentença de Jesus? O sermão da montanha, as parábolas, todos os ensinos de Jesus. Agora, mestre Eliezer, eu chamo você de mestre aqui, na verdade, porque você tem um conhecimento vasto referente à arqueologia bíblica, à geografia bíblica, enfim, tudo que se fala consoante a Bíblia, você tem realmente você tem um estudo vasto. Até porque eu fui também na sua residência e vi a biblioteca que você tem, que é maior do que essa casa. Agora vamos falar, eu quero fazer aqui uma pergunta que todo mundo às vezes me pergunta, ou então a gente vê na própria internet mostrando as pessoas pesquisando ou falando sobre esses 4 evangelhos. Vamos lá. Primeiro eu queria que você distinguisse para mim, ou para todo mundo que está nos vendo agora, os 3 primeiros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, e que você distinguisse, na realidade, distinguisse esses 3 evangelhos e o que difere do evangelho de João. É uma série. Os evangelhos sinóticos dos evangelhos de João. É um salto grandioso, muda totalmente a cristologia. Esses 3 evangelhos que você chama de sinóticos é chamada de baixa cristologia. É uma cristologia baixa, onde Jesus é um ser humano. Aí você dá um salto... Peraí. Os 3 evangelhos, você fala que é uma teologia baixa? É chamada de baixa teologia. Baixa cristologia. Baixa cristologia. Não teologia. Cristologia sim. baixa. Desculpa. É uma baixa cristologia. O que é cristologia baixa? É a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é muito vista e sentida como um homem. Jesus tem emoções, Jesus se ira, Jesus fica nervoso, Jesus tem compaixão. Isso nos sinóticos. Isso nos sinóticos. No Evangelho de João é um salto assim gigantesco, que sai de uma cristologia baixa para uma cristologia alta, onde Jesus vira, assim me desculpe a expressão da palavra, vira um ET. Ele vira um ser de outro planeta.
Ele é um Deus, ele é Deus. Na visão... Jesus está no controle no Evangelho de João, desde o seu nascimento até a morte, porque quando ele é julgado, não é Pilatos que está julgando Jesus, Jesus está julgando Pilatos, porque Jesus diz para Pilatos, nenhum poder te foi dado se não foi do alto. E essa é a tendência do Evangelho de João, tudo vem do alto, que nem muitos crentes costumam cantar uma música que terás que renascer, nascer de novo, renascer, por causa do diálogo de Jesus com Nicodemos. Mas se você analisar aquele texto na língua grega, a palavra para o nascer de novo ali chama anotem, que vem de ana. Ana quer dizer para cima, do alto. Então ali não é nascer de novo, não é renascer, é nascer do alto. Nascer do alto. Nenhum poder te foi dado se não foi do alto. Então, o verdadeiro nascimento é o nascimento do alto no Evangelho de João. É isso aí, gente. Olha, vocês estão nos vendo aqui agora. Eu não vou deixar mais o Eliezer falar. Desculpa, mas eu peguei na ferida, Robson. Pegou na ferida, realmente. Peguei na ferida. Eliezer. As pessoas, o que eu estou querendo dizer com isso, que toda a enologia cristã, a evangélica, às vezes precisa ser revista à luz dos evangelhos na língua grega, porque se traduz palavras erradas e se traduz renascer, nascer de novo, e não é aquilo, é nascer do alto. Muito bem. Olha só, gente, eu não posso mais deixar o Eliezer falar, porque esse podcast ele vai ser apresentado lá na frente. É a nossa estreia do podcast do Lessa. O Eliezer está com um recheio aqui, está recheado de muitos assuntos, falando como surgiram os evangelhos. Então, pessoal, Eliezer, eu quero que você dê as suas considerações finais, porque a gente não pode, você não pode falar tudo agora, não, porque eu não posso falar. Tem os assuntos que a gente vai ter no primeiro, na inauguração do nosso podcast. Eu selecionei algumas coisas aqui selecionou? Para dar como aperitivo, que não estão no nosso... O diretor está ali, pode falar, diretor, aqui? Pode falar, então. Que não estão no nosso programa, que nem eu comentei sobre um evangelho da crucificação. Você imagina você um crente em Jesus que logo foi crucificado. Aí, alguns anos depois, se sentiram a necessidade de fazer um evangelho do evento mais importante. O evento mais importante foi a crucificação e a ressurreição. Então, existia um evangelho da crucificação. Tem um erudito, John Dominic Crossan, que num livro Quem Matou Jesus, ele afirma que circulava na comunidade primitiva um evangelho de Pedro, que era o evangelho da crucificação, que existia um evangelho da crucificação que era de Pedro, entendeu? Então isso, tem eruditos que dizem isso. É uma tese dele que é muito legal, que pode ser muito rebatida, porque tem o evangelho de Pedro, que é um evangelho gnóstico, que a gente sabe que não foi Pedro que escreveu, que é do século II, mas esse evangelho da crucificação provavelmente rolou e transitou nas comunidades cristãs primitivas, entendeu? Muito bem. Eliezer Lucena, a gente vê que a história bíblica é riquíssima, né? Riquíssima, e quando a gente tem que ler a Bíblia, na verdade muitos falam que a gente, eu leio a Bíblia, eu acho que a Bíblia tem que ser estudada, né? Estudada, como tem diversos subsídios que a gente pode até encontrar. Até muitas pessoas falam, mas você não tem que ir atrás do judeu, da cultura judaica, dos escritos judaicos, a Bíblia já se completa por si só, a gente sabe disso, realmente. Mas tem uns complementos, na realidade, que foi fatos que aconteceram, né? Que aconteceram, e a gente não pode realmente negar os estudos, né? Os estudos ele se dá um complemento à Bíblia Sagrada referentemente a cada assunto, né? Como eu estudei na Metodista, Robson, eu tive que estudar um pouco a vida de John Wesley, né? E John Wesley era um homem muito inteligente, muito versado em várias coisas, sabe? Ele era um homem culto, que ele flertava com o deísmo da época, o deísmo inglês, que é o deísmo é aquela religião que vê Deus em tudo, que vê Deus na madeira, que vê Deus nas árvores, que vê Deus na água, que vê Deus no sol, na lua. Deus estaria em tudo para eles, esse é o deísmo, entendeu? Então o John Wesley flertava um pouco com esse deísmo, e o John Wesley era de uma cultura fenomenal, mas a ponto dele chegar a dizer que ele era o homem de um livro só. Não quer dizer que ele não lia os outros e não estudava os outros e não tinha um grande conhecimento sobre tudo, mas que ele tinha prioridade de um livro.
E esse livro é a Bíblia. E o fundador da congregação cristã no Brasil, ele disse isso, o Luiz de Francisco. Como é que é o nome dele? Luiz de Francisco, Ele quem? um italiano, Ah. um italiano da cidade de Chicago, da comunidade ítalo-americana, em Chicago. Ele disse que ele era um homem de um livro só, que ele leria a Bíblia pelo resto da vida dele. Mas isso não pode ser confundido com você não ter materiais extra-bíblicos. Você vai estudar um grego, um hebraico. Você tem que ter dicionários bons, você tem que ter livros bons. E lembrando aqui também, Eliezer Lucena, que a gente sabe que a Bíblia ela é um mar. Os livros ou complementos ou algum subsídio que a gente pode encontrar referente aos ensinamentos são lagos, né? Mas são lagos que a gente tem que aproveitar, assim, até porque vai contar fatos que é interessantíssimo, que se dá um complemento para quem realmente está estudando, né, a história bíblica, né? Beleza, eu queria parar porque senão a gente vai continuar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu lembro que você tinha um programa que você estudava a Bíblia que era muito legal. Como chama aquele programa que mostrava as casas, como era na época de Jesus, as coisas? Você lembra desse programa? Mas faz tempo, né? Faz tempo. Era um programa que era muito utilizado. Então, mas esse programa foi feito baseado em estudos bíblicos. Não, estudos de arqueologia e dos principais profissionais da área. Era a Bíblia online, né? Isso, Bíblia online. Exatamente. Bíblia online com ilustrações. Isso, a Bíblia online com ilustrações. Diversas então, ilustrações. você vê uma casa da época de Jesus. Como que era uma casa da época de Jesus? Até o nome da profissão de Jesus, na Bíblia, corre o risco de estar errado, sabia? Né? Porque na Bíblia está lá tecton, que Jesus era um tecton. Tecton te lembra o que, Robson Lessa? Tecton. Pense em alguma coisa que se encaixe em tecton, uma outra palavra. Tectônico. Tectônicas, placas tectônicas. Placas tectônicas, pedra. Pedra. Matou na... olha que coisa. Tá você teve uma revelação aí, placas tectônicas. Placas tectônicas. Realmente, então, pedra, né? Pedra, exatamente. Pedra. Então Jesus era um artífice da pedra. Jesus era um pedreiro, ou senão ele Mas ele era... não era carpinteiro também, conseguiu a Bíblia? Não, a profissão que eu estou te falando está em grego. É em grego. E o carpinteiro? Que fala que Jesus é carpinteiro. Então, essa palavra pode ser lá no seu décimo... Na sua décima opção, carpinteiro, coloca, se você acha no dicionário, mas na sua décima opção, mas você pega já os primeiros sentidos, e a própria etimologia da palavra que vem de pedra, aí vou mais longe ainda, para desempatar essa questão, sabe o que aconteceu? Sim. Os arqueólogos, fuçando em Nazaré, reviraram Nazaré de ponta cabeça, aonde dava, porque tem muitas construções ali, a cidade cresceu muito por causa do cristianismo, então tem muitas igrejas, tem muita coisa, então que não pode mexer, mas aonde deu, eles reviraram lá. E eles acharam uma fabriquinha de jarros de pedra da época de Jesus. Para você ter uma ideia, Nazaré era desse tamanho na época de Jesus. Vivia ali no máximo de 300 a 400 pessoas. E que provavelmente era um clã de uma família grande, que todo mundo era primo, era tio, entendeu? Então, era tudo parente. É necessário estudar as traduções da Sim, mas deixa eu completar isso daqui. E é provável que Jesus tenha trabalhado na construção de jarros de pedra. Porque não existia tanto trabalho naquela época. E se Nazaré, na época de Jesus, tinha uma fabriquinha de jarros de pedra, os jarros de pedra são aqueles que os judeus usam para não se contaminar. Lembra das talhas? Sim. As 6 talhas. As 6 talhas, aquelas talhas eram de pedras, usadas pelos judeus nas suas abluções, nos seus rituais de purificação, de limpeza das mãos e assim por diante. Tanto para comer, quanto para leitura, quanto para entrar no templo, lavar os pés e assim por diante. Então, é o que eu estou dizendo. Há uma grande possibilidade de Jesus ter sido um pedreiro. Como se chama uma pessoa que mexe com artesanato? Um artesão que trabalhava na pedra e trabalhasse com jarros de pedra. Mas isso não é bater o martelo. Não é bater o martelo, nem difere que Jesus também ele era um carpinteiro. Veja bem, segundo a Bíblia. Há uma grande possibilidade que Jesus possa ter trabalhado nessa fabriquinha de jarros de pedra. Porque, como Nazaré era muito pequena, seus habitantes eram muito poucos,
Ué, não tinha trabalho. E se ali tinha trabalho, por que Jesus não trabalhava? Agora, Eliezer, você queria atrapalhar muito esse raciocínio seu, só para eu não me perder aqui. E para finalizar também, né, que o Miro já está dando sinal para a gente finalizar, porque aqui é somente um prólogo, né? Pensei que estava começando a esquentar. Agora, só pra gente... Olha lá, o Robson tá falando pra... Só pra gente finalizar, vamos finalizar. O nosso diretor ali, o Altamiro Moura Soares, ele tá ali realmente já mandando a gente finalizar, porque tem... Esse trabalho vai ser mais na frente, na inauguração. Então é o seguinte, esse convidado, Eliezer Lucena, então é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer, só pra gente finalizar, a gente que somos leitores da Bíblia, a gente que estuda a Bíblia, a gente também tem que estudar as traduções da Bíblia. Não é possível todo leitor da Bíblia, uma pessoa que é religiosa e de repente tem sua vida, seu trabalho, sua família, todo mundo estudar hebraico, todo mundo estudar grego, não dá, né? Mas para chegar, essas definições aí... Então, esse tipo de conhecimento seriam para os líderes da igreja. Sim, sim. Os líderes da igreja... Mas nem muito líder tem mas seria imprescindível. O mundo ideal seria que todo pastor fosse teólogo, e às vezes não é. Mas ser teólogo de verdade, você estudar as línguas bíblicas, estudar hebraico, estudar o grego, se possível o latim, entendeu? Uhum. Tem um inglês, porque você com o inglês você tem acesso às pesquisas, às mais variadas pesquisas que são escritas no mundo todo sobre teologia. E assim por diante. As línguas da teologia, né? Muita coisa tem no alemão e muita coisa no italiano. Então, se você pegar as línguas bíblicas, o hebraico, o aramaico, o grego e o latim, essas 4 línguas. E se você pegar as línguas da teologia, o alemão, o inglês e o italiano, essas 3 línguas é o que mais tem produção teológica. É impossível uma pessoa virar poliglota assim, sendo uma dona de casa, ou um trabalhador de fábrica. Para isso, precisava que os líderes da igreja fossem patrocinados para fazer. Muito bem. Entendeu? Não sei se você está me entendendo. Eu estou entendendo. Eliezer Lucena, é o seguinte, para a gente encerrar aqui, agora eu vou encerrar, viu, Altamiro? Vamos encerrar. Vamos deixar o público com água na boca? Vamos. Eu quero fazer 2 perguntas, que você já sabe, que você já falou para mim. Tá. Mas eu quero, não fala agora, mas você vai falar assim que sabe, de que sim ou de que não. Tá? Faz anos que você falou isso para mim. Você sabe qual era a língua que ela não falava? Você sabe? Sabe? Muito bem. Qual foram você não sabe qual foram os primeiros povos da Terra? Os primeiros povos da Terra? Não, você sim ou não? Se a gente for brincar como a língua, como a Bíblia foi escrita em hebraico, você é tentado a querer falar que Adão falava hebraico, mas não seria possível isso. Nem o aramaico? Vê só, o Jardim do Éden, se ele for ser localizado geograficamente falando, ele é mais ou menos ali onde é o Iraque hoje. Então se falaria a língua daqueles povos ali onde é o Iraque hoje. E antigamente viviam ali os babilônios. Então, quer dizer que ele falava a língua babilônica? Não, podia ser o aramaico. O aramaico na verdade... O aramaico era a língua franca do Império Arameu, e depois virou do Império Assírio, e assim do Império Babilônico. Segundo muitos historiadores, falam que o aramaico não era uma língua, mas era um costume, um dialeto de costume. Por exemplo, a linguagem nordestina, a linguagem do sul, a linguagem... Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje a língua franca do mundo é o inglês. Então você pode transitar o mundo falando inglês. Na época daqueles grandes impérios como o babilônico, o assírio e tudo mais, a língua franca do império era o aramaico. Pode ver que quando no livro de Neemias e Esdras, quando, se eu não me engano, Artaxerxes manda uma carta para ser lida lá em Jerusalém, ele manda aquela carta em aramaico. Em aramaico. Não em hebraico. Então, é bem antiga a língua aramaica, né? Muito bem, vamos encerrar por aqui? Gente, olha só, aqui é só um aperitivo para você ficar com água na boca do podcast do Lessa. Não somente esse entrevistado, como diversos entrevistados, eu também, o Eliezer Lucena, que vai estar sempre aqui, fazendo aqui junto comigo esse podcast, falando sobre fatos e histórias da Bíblia Sagrada. Então você é nosso convidado. Daqui, pelo menos, umas 2 semanas, vamos estar inaugurando o podcast do Lessa. Então você é nosso convidado para lá de especial.
Suas considerações finais para a gente encerrar. Obrigado, Robson. Tudo que eu posso dizer, obrigado por estar aqui, por esse espaço, por essa visibilidade. E o Otamiro? E o Otamiro, a gente vai ver o resultado já. Muito bem, gente, é isso aí. Os parabéns para ele daqui a pouco. Ah, sem sombra de dúvida, ele é o perito, né? Muito bem, é isso aí. Gente, forte abraço para vocês, que Deus continue abençoando e acompanhe o podcast do Lessa e a rádio Guarulhos Gospel para você. Deus abençoe, em nome de Jesus.